Então, vamos lá. Então, qual é a regra? Coloca-se acento agudo nas vogais I e U, tônicas, 2 hiatos. Então, tônica, quando a gente fala de tônica, a gente está falando de força, de intensidade. Então, o I, ele é o mais forte, ok? Então, quando o I e o U forem tônicas, 2 hiatos. Hiatos, separação. Aqui temos o A, que está separado do I. Aqui nós temos o A, que está separado do IS, tá? Então, quando a gente tem I e U tônicas, 2 hiatos, a gente acentua quando o I está sozinho ou quando o I está acompanhado de quem? Do S. Tranquilo? Então, essa é a primeira regrinha. Mas nós temos observações, ok? E essas observações vão apresentar as nossas exceções, quando aquele hiato ele não é acentuado, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Não se acentuam I e U, que formam hiato, ou seja, que se separam, tá, dentro da sílaba, quando eles forem seguidos na mesma sílaba de L, M, N, R, Z. L, M, N, R, Z. Então, quando eles formarem hiatos e vierem acompanhados dessas consoantes aqui, nós não iremos acentuar. É o seguinte. Poxa, mas como é que eu vou ficar gravando tanta coisa? Bom, primeira parte que vocês podem fazer para gravar aqui é lembrar o seguinte, que vai puxar um carro. Qual é o carro do alfabeto? L, M, N, tá? Então, nós temos uma ordem aqui que já ajuda em alguma coisa. E aí, nós temos o R e o Z, tá? Que, na verdade, a gente vai ter que lembrar, tá? Isso aqui foi só para que vocês lembrem pelo menos o início. Então, quando o I forma hiato, né? Já na mesma sílaba L, M, N, R, Z, nós não iremos acentuar. Então, nós temos aí... Ih, saiu do lugar, peraí. A nossa primeira palavra, que é Raul. Vamos lá, Raul. Poxa, mas será que eu coloco acento agudo no U? Vamos separar? Raul. A regra é, quando for tônico e vier seguido de S, ou sozinho ou S, a gente acentua. Mas quando a gente tem uma ordem L, M, N, R, Z, a gente não acentua. O que aconteceu aqui? Nós temos uma separação, um hiato, mas nós temos o U, né, a formação desse hiato, mas qual é o problema? Ele vem seguido de L. E qual é a regra? Que quando o U ele vem seguido de L na mesma sílaba, a gente não acentua, tá? Então não dá pra gente ter aí Ra-U com acento, ok? Então é sem acento mesmo, porque na formação do hiato, o U ele vem seguido do L na mesma sílaba. E isso impede a acentuação da minha vogal, ok? O outro exemplo que eu dei foi ruim. Não é ruim, é ruim, como eu havia falado. Ruim. Vamos separar? Vai ficar ru-in. Beleza? O que aconteceu aqui com o U e com o I? Eles se separaram, então houve aí um hiato. Primeiro passo, identifiquei esse hiato. Quero saber se ele é acentuado ou não. Ele tá sozinho? Não. Ele vem seguido de S? Também não. Então, olhando para isso, a gente já consegue perceber que não tem. Mas qual é a regra? Que se o I e o U vierem, né, formarem hiato, mas ao lado dele vierem as consoantes L, M, N, R, Z, nós não acentuamos. Então eu não posso chegar aqui e colocar, por exemplo, ru-in. Não posso fazer isso, tá? Por quê? Porque nós temos o I aqui e o M ao lado, ok? E aí eu coloquei outros exemplos também, como contribuinte, sairdes. Sairdes é o verbo na segunda pessoa do plural, tá? Quando eu sair, quando tu saíres, quando ele sair. Quando nós sairmos, quando vós sairdes, tá? Quando eles saírem, é futuro do subjuntivo, ok? Só uma chavezinha que eu abri aqui, tá? Só um parênteses.
Bom, e juiz. Tem muita gente que gosta de acentuar juiz. E aí vai lá e coloca o acento no i. Não tem, tá? Por quê? Vamos fazer a separação? Vai ficar assim, ó. Juiz. Separei, já houve aqui um hiato. Quem vem depois? É S. Tá sozinho? Não. Então, se depois dele vem o Z, tá aqui dentro dessa regrinha, não pode ser acentuado. Beleza? Bom, outra regra que não se acentua o I e o quando eles formam o hiato é quando eles forem seguidos de NH. Então vamos lá. Minhas canetas estão muito fracas. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo deixar mais aqui em pé, pra ver se ajuda. Vamos lá. Palavra aqui, que eu falei que não acentua o I e o U, é quando vem seguido de NH. Então vamos lá. A palavra bainha. O que é que nós temos aqui, gente? Vamos fazer a separação. Ba, I, nha. Lembrando que o NH, deixa eu pegar essa caneta. O NH, ele não se separa, tá? Permanece na mesma sílaba. Então vai ficar bainha. Opa, tô vendo o I sozinho. Então o que a gente viu? Que quando tiver o I e o tônicos vierem sozinhos ou acompanhados de S, eles são acentuados. Houve um hiato, que é uma separação. Opa, quero logo botar um acento aqui. Presta atenção. Por que a gente não tem acento? Porque, na verdade, ele vem seguido de quê? De NH. Então, quando a gente vê a palavra bainha, rainha, né? Tá sozinho, mas vem seguido de quem? De NH. A gente não acentua. Beleza? Bom, avançando. Forem precedidos de ditongo ou de vogal idêntica. Então, forem precedidos, se o I e o U forem precedidos, ou seja, algo vem antes. Então, se eles forem precedidos de ditongo ou de uma vogal idêntica, eles não serão acentuados. Então, qual a palavra que eu botei foi baiuca. Baiuca, meiuca. Baiuca, a outra foi o quê? Boiuna. Botei um pouquinho a caneta, viu? Já ficou um pouquinho melhor. Deixa eu virar essas aqui também pra ver se elas se reparam. Muito tempo usando. Peraí. Ai, sim. É difícil, mas vamos lá. Peraí. Bom. Então, a gente vai fazer a separação. Então, vai ficar. Vamos fazer essa aqui logo. Baiuca. Então, vai ficar. Bai. U. Certo? O que eu falei aqui? Que quando o I e o U forem precedidos de ditongo ou de vogal idêntica, elas não serão acentuadas. Então, eu tô vendo o U sozinho. Vamos fazer esse aqui também. Boi, u, na. Então, um outro aqui. Pronto. Boiuna e baiuca. Tô vendo o U sozinho. Opa, já fiquei feliz, já quero logo, ó, botar um acento. Preste atenção. Quando eles forem precedidos, ou seja, quando antes deles vierem, quando antes dos dois, né, no caso, vierem um ditongo, antes do I, antes do U, vier algo relacionado a um ditongo, tá? Nós não podemos, botar assim, ó, não há acento. Porque antes deles vem o quê? Ditongos, ok? Então, quando o I e o U vierem precedidos de ditongo, nós não podemos acentuar. Ou ainda de uma vogal idêntica. Então, por exemplo, na palavra xiita, nós temos dois Is. Então, a gente vai ficar xi e tá. Tô vendo isso sozinho, mas antes vem o quê? É uma vogal o quê? Idêntica. Então, eu não posso acentuar, ok?
apagando, tá, gente? Então, são muitas regras e muitas exceções também. Porque a gente lembra que formando hiato, né? Se a sílaba forte, né? Estiver no I ou no U, né? Formando um hiato, e eles forem tônicos, opa, a gente acentua. Ou sozinhos ou seguidos de S. Mas a gente vê aqui, formados, né, na verdade, precedidos, né, de tongo, a gente não acentua. Se depois dele, do I do U vier o NH, a gente também não acentua. Quer dizer, são várias regras que a gente precisa lembrar. Também se depois do I do U, se junto na mesma sílaba, nós tivermos o L, o M, o N, o R e o Z, a gente não acentua. Então a gente tem uma regra para 3, 4 exceções. Por isso que eu falei que a gente ia ter um pouco mais de cuidado com os hiatos, ok? Bom, nas palavras oxítonas, lembrem que oxítonas, a última sílaba é a mais forte, como eu falei na palavra café. Fé é a mais forte, é a última, então nós temos uma oxítona. Então, nas palavras oxítonas, mesmo precedidas de ditongo, as letras I e U dos hiatos recebem acento gráfico. Cara, eu acabei de passar uma regrinha em que precedido de ditongo a gente não coloca. Mas olha a regra. Nas palavras oxítonas, porque se vocês perceberem, nas palavras, olha só, baiuca, boiúna, como tá aí no exemplo, né, do exemplo da folhinha de vocês, nós temos bai, u, ca. Então, olha só, o que a gente tem aí? A gente tem uma paroxítona, porque na separação silábica, vamos lá, vou botar baiuca aqui, deixa eu botar essa outra, peraí, vou colocar outra palavra para vocês não ficarem confusos. Então, nós temos baiuca e a outra que eu usei foi piauí. E aí a gente vai traçar as diferenças. Vou colocar aqui de outra cor. Baiuca. Então, olha só. Eu falei pra vocês o seguinte, que quando eles vierem, né? Vamos fazer a separação aqui, ó. O que nós temos aqui? Vamos lá. Hiato. Vamos procurar o hiato. Então, nós temos aqui, ó, uma vogal sozinha, tá? E outra vogal sozinha. Beleza, nós temos um hiato. Houve uma separação das vogais. Beleza? A mesma coisa aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Então, aqui nós temos tanto hiato na primeira como na segunda. Baiuca. Nós também temos piauí. Nós também temos o I e o U tônicos. Tônicos formam hiatos, estão sozinhos. Mas qual é a diferença entre essa e entre essa? Vamos lá. Aqui a mais forte é a penúltima. Então eu tenho uma paroxítona. Aqui, piauí. A mais forte é a última, então eu tenho uma oxítona. O que aconteceu aqui? Eu falei pra vocês que quando nós tivéssemos o precedido de um ditongo, a gente não acentuaria. Mas por que? Mas aqui eu também tenho ditongo, olha só, ditongo duas vogais. Por que aqui eu acentuo? Porque isso aqui é um ditongo, tá? Mas essa palavra é oxítona. Então, nas oxítonas, o I e o U, mesmo que venham precedidos de artigo, ou seja, de artigo não, perdão, apaga, mesmo precedidos de ditongo, ou seja, antes dele, tanto do I como do U, antes deles, se no caso aparecer um ditongo, a gente acentua porque a gente tem uma oxítona. Aqui a gente não acentua porque a gente tem uma paroxítona, tá? Mas a regra, eu quis trabalhar com paroxítona e oxítona para que vocês pudessem perceber, tá? Mas viu assim, eu tô vendo o sozinho, mas antes vem o ditongo, não acentua, tá? Não tem acento. Exceto nas palavras oxítonas, tá? Viu uma oxítona? Poxa, tá sozinho o I, né? Formando hiato, antes vem o ditongo. Poxa, mas é uma oxítona. Se for oxítona, acentua, tá? Então, vou terminar no próximo vídeo. Vamos lá.